Você com certeza já conhece aquela mentira bem formulada, tão bem perfumada, tão bem embrulhada em linguagem espiritual, que a maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando nela sem questionar uma única vez. É uma mentira confortável. Uma mentira que soa bonita nos grupos de família, que recebe amém nas redes sociais, que aparece estampada em canecas e quadros decorativos. E essa mentira tem um nome que você usa com orgulho: fé. Muito cuidado. Antes que você feche esse vídeo achando que eu vim atacar sua crença, me dá 30 segundos, porque o que eu vou te mostrar aqui não é contra a fé verdadeira. É contra o que você chama de fé, mas que na prática é a forma mais sofisticada de fugir da sua própria vida. Sim, a fé verdadeira move montanhas, mas a procrastinação disfarçada de fé não move nem os seus pés da cama, verdade seja dita. E se você ficou até aqui, é porque alguma parte de você já sentiu que algo não fecha, que você ora, declara, acredita, e mesmo assim os anos passam e a vida continua exatamente igual. Esse vídeo é para você. Se esse conteúdo já está fazendo sentido, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o coração aqui. Isso ajuda muito a levar essa mensagem para quem precisa ouvir. A teologia do sofá, quando a espera virou estilo de vida. Existe uma doutrina não oficial que nunca foi escrita em nenhum livro sagrado, mas que é praticada com uma devoção impressionante por milhões de pessoas. Ela não tem nome formal, mas se tivesse se chamaria a teologia do sofá. O princípio central dessa doutrina é simples: espere. Espere o sinal. Espere a hora certa. Espere Deus abrir a porta. Espere as estrelas se alinharem. Espere a confirmação. Espere o momento perfeito. O problema não é esperar. O problema é que essa espera nunca tem um prazo. Ela não tem critérios claros. Ela não tem nenhuma ação paralela acontecendo enquanto se aguarda. É uma espera vazia, passiva, que se alimenta da sensação de que estar parado é a mesma coisa que estar obedecendo. Pense em um agricultor. Ele planta a semente, rega, cuida do solo, afasta as pragas, observa o clima e continua trabalhando todos os dias. Ele não sabe exatamente quando a colheita vai chegar, mas ele não fica sentado na varanda, esperando que a chuva apareça por decreto divino. Ele age dentro do que está ao seu alcance e confia no processo natural do que ele mesmo colocou em movimento. A fé autêntica funciona exatamente assim. Ela é ativa por natureza. Ela não substitui a ação humana, ela a amplifica. Quando você entende isso, percebe que a espera sem ação não é uma virtude espiritual. É uma estratégia inconsciente para evitar o risco de tentar e falhar. A mente humana é extraordinariamente criativa quando se trata de evitar desconforto. Ela constrói narrativas sofisticadas para justificar a inércia. E quando essa narrativa vem embalada em vocabulário religioso, ela se torna praticamente invulnerável à crítica. Afinal, quem vai questionar alguém que está esperando em Deus? Mas o tempo não para enquanto você espera. Os anos não pedem licença. As oportunidades têm prazo de validade. E no final, a pergunta que vai ficar não é se você teve fé suficiente. A pergunta vai ser: o que você fez com o tempo que teve? A teologia do sofá é confortável exatamente porque ela transforma a passividade em virtude. E é justamente por isso que ela é tão perigosa, porque ela não parece preguiça, ela parece piedade, o sinal que nunca chega, a armadilha da confirmação infinita. Tem uma pergunta que paralisa mais vidas do que qualquer obstáculo externo já foi capaz de paralisar. Essa pergunta é: mas será que é a hora certa? E ela vem sempre acompanhada de uma justificativa espiritual impecável: eu estou esperando uma confirmação. A busca pela confirmação é, em muitos casos, o disfarce mais elegante da procrastinação, porque ela não soa como medo, ela soa como maturidade, soa como discernimento, soa como alguém que não age por impulso, mas que age com sabedoria divina. E esse som é tão agradável que a pessoa passa anos inteiros produzindo ele, sem nunca sair do lugar. O mecanismo psicológico por trás disso é muito preciso. A mente que tem medo de errar, de ser julgada, de fracassar
ou de decepcionar as pessoas ao redor, encontra na espera pela confirmação um escudo perfeito. Se eu não agir, não posso ter errado. Se eu ainda estou esperando o sinal, ainda tenho a possibilidade de um futuro grandioso intacta. O momento em que eu agir é o momento em que essa possibilidade pode se confirmar ou se destruir. Então, enquanto eu não agir, ela permanece viva e bela na minha imaginação. Essa é a armadilha. A vida imaginada substitui a vida vivida. O projeto que você vai lançar quando chegar o momento certo substitui o projeto que você poderia ter lançado agora, com imperfeições, com riscos, com possibilidade real de crescimento. Os grandes construtores da história humana não esperaram confirmações perfeitas. Eles tinham uma visão clara, uma convicção profunda sobre o que precisava ser feito, e eles agiam com o que tinham onde estavam. Os erros que cometeram no caminho não foram punições por terem agido sem o sinal certo. Foram aulas que os tornaram mais capazes do que qualquer período de espera poderia tê-los tornado. A confirmação que você está esperando, na maioria das vezes, só existe do outro lado da ação. Você não vai receber a clareza antes de começar. Você vai receber a clareza porque começou. O caminho se revela para quem caminha, não para quem fica parado esperando o mapa completo antes de dar o primeiro passo. Quando você entende que o sinal, muitas vezes, é a própria inquietação que sente, o desejo que não sai da cabeça, a ideia que volta sempre, você para de esperar a confirmação de fora e começa a honrar a confirmação que já está dentro de você. Declaração. Sem decisão. Por que afirmar não é o mesmo que agir? Existe uma prática que se popularizou tanto nos últimos anos que virou quase uma religião paralela dentro da própria religião. As pessoas acordam, olham no espelho e declaram. Declaram prosperidade, saúde, sucesso, relacionamentos, conquistas. Repetem afirmações com convicção, com emoção, com a certeza de que as palavras têm poder de criar realidade, e elas têm. As palavras têm poder real sobre a mente humana. O problema não está na declaração. O problema está no que acontece depois dela. Depois de declarar que é próspero, você fecha o notebook e vai assistir séries por 4 horas? Depois de afirmar que tem o emprego dos sonhos, você atualiza o currículo ou continua reclamando do chefe atual? Depois de decretar que seu negócio vai crescer, você estuda, melhora, investe, testa, ou simplesmente aguarda que a prosperidade decretada se materialize sozinha? A declaração é uma ferramenta de alinhamento interno. Ela funciona quando recalibra sua mentalidade, quando te coloca em um estado emocional de possibilidade, quando programa sua atenção para enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Isso é real e tem base sólida em como o cérebro processa informação e direciona comportamento. Mas quando a declaração substitui a decisão, ela se torna um anestésico. Ela cria a sensação de que você está fazendo algo quando, na prática, não está fazendo nada. E essa sensação é especialmente traiçoeira porque é agradável. Você se sente produtivo, alinhado, espiritual, positivo. E continua exatamente onde estava. A decisão é diferente da declaração porque ela tem custo. Decidir significa abrir mão de algo. Significa comprometer recursos, tempo, energia, conforto. Significa que se der errado, você assumiu o risco conscientemente. Isso assusta. E é exatamente por isso que a declaração, sem a decisão que deveria vir depois dela, é tão atraente. O pensamento que não se traduz em comportamento é apenas fantasia bem intencionada. E a fantasia bem intencionada, por mais espiritual que pareça, não paga conta, não constrói relacionamento, não abre empresa, não muda vida. Declare, afirme, acredite, e então decida. E então haja. Nessa ordem, sem pular etapas, o conforto sagrado. Como a zona de segurança ganhou o nome de propósito. Existe algo muito humano em buscar segurança. O cérebro foi projetado para isso. Ele detecta ameaças, evita dor, prefere o familiar ao desconhecido. Esse mecanismo nos manteve vivos por milênios.
Mas esse mesmo mecanismo, em um mundo onde os maiores riscos não são predadores físicos, mas oportunidades não aproveitadas, se torna o maior obstáculo ao crescimento. E quando esse mecanismo de autopreservação recebe um revestimento espiritual, ele se torna quase impossível de desafiar. A zona de conforto com nome de propósito é uma das formas mais sutis de procrastinação disfarçada de fé. Ela aparece quando você diz que ainda não é a hora de expandir porque Deus não confirmou, que você vai ficar no emprego que detesta porque ainda não tem paz para sair, que não vai tentar o relacionamento, o negócio, a mudança de cidade, porque ainda não sentiu a liberação espiritual para isso. Tudo isso soa como maturidade espiritual. Mas quando você olha com honestidade, percebe que em nenhum desses casos você tomou nenhuma ação concreta em direção ao que deseja. Você não pesquisou, não planejou, não conversou com ninguém, não testou nenhuma possibilidade. Você simplesmente ficou onde está e chamou isso de esperar em Deus. O conforto não é sagrado por natureza. Ele pode ser o lugar onde você descansa para a próxima batalha, e isso é legítimo. Mas quando ele se torna o lugar permanente, quando a segurança vira o destino, em vez de ser apenas o ponto de partida, algo está errado. As pessoas que mais cresceram, que construíram coisas extraordinárias, que deixaram marcas reais no mundo, quase sempre descrevem seus momentos de maior avanço como momentos de profundo desconforto, momentos em que elas não sabiam se ia funcionar, em que tinham medo de errar, em que a incerteza era real e presente. E elas avançaram mesmo assim, porque o propósito real não mora no conforto. Ele mora justamente naquele espaço desconfortável entre quem você é hoje e quem você precisa se tornar para alcançar o que deseja. E nenhuma quantidade de espera espiritual vai atravessar esse espaço por você. Fé, como identidade, não como motor. Quando crer vira apenas um rótulo. Existe uma diferença fundamental entre ter fé e ser alguém que se identifica como uma pessoa de fé. Essa diferença é sutil na superfície, mas abissal na prática. E é exatamente nessa diferença que a procrastinação encontra um dos seus esconderijos mais seguros. Quando a fé vira identidade sem ser motor, ela funciona mais como um crachá social do que como uma força transformadora. A pessoa se apresenta como alguém de fé, frequenta os ambientes certos, usa o vocabulário correto, conhece as histórias e os princípios, mas a fé não está mudando nada de concreto na vida dela. Ela é uma característica que ela ostenta, não uma força que ela usa. Isso acontece porque a identidade é mais fácil de manter do que a transformação exige. Construir uma identidade de pessoa espiritual, disciplinada, de fé, requer consistência em comportamentos visíveis, como frequentar reuniões, publicar conteúdo, usar as palavras certas. Mas transformação real requer algo muito mais difícil. Honestidade sobre onde você está falhando, disposição para mudar o que é inconveniente e ação persistente em direção a resultados que ainda não existem. A mente humana é muito eficiente em criar a sensação de movimento sem movimento real. Ela usa a identidade como substituta da ação. Se eu sou uma pessoa de fé, então estou no caminho certo. Se estou no caminho certo, não preciso questionar onde estou chegando. E se não estou chegando a lugar nenhum, é porque o tempo de Deus ainda não chegou. Esse ciclo é fechado, autossustentável e extraordinariamente resistente ao questionamento externo. Porque qualquer pessoa que questione recebe uma resposta espiritual que não pode ser rebatida sem parecer irreverente. A saída desse ciclo começa com uma pergunta simples e honesta. A minha fé está produzindo frutos concretos na minha vida? Não sentimentos, não identidade, não pertencimento, mas resultados reais e verificáveis. Crescimento mensurável, mudança observável, progresso honesto. Se a resposta for não, não é hora de declarar mais. É hora de examinar o que está sendo chamado de fé e perguntar com coragem se não é outra coisa. O plano perfeito que nunca começa. Preparação eterna, como fuga da realidade. Existe um tipo específico de procrastinador
que é particularmente difícil de identificar porque parece exatamente o oposto do que é. Ele não está parado. Ele está se preparando, estudando, pesquisando, planejando, organizando, estruturando. Ele tem cadernos cheios de anotações, pastas organizadas, planilhas detalhadas, cursos iniciados e alguns até concluídos. Ele sabe muito sobre o que quer fazer. O que ele ainda não fez foi começar a fazer. E quando você pergunta por que ele ainda não começou, a resposta tem sempre alguma variação da mesma frase. Ainda não está na hora. Ainda falta alguma coisa. Quando eu terminar esse curso, quando eu tiver mais capital, quando eu me sentir mais preparado, quando as condições estiverem melhores. Isso não é discernimento, é perfeccionismo espiritual. E o perfeccionismo espiritual é uma das formas mais sofisticadas de evitar o julgamento que vem com a tentativa real. Enquanto você está se preparando, você está protegido. Ninguém pode dizer que você falhou porque você ainda nem tentou de verdade. Você tem a desculpa perfeita, legítima e até admirável de que está sendo responsável, cuidadoso, estratégico. Mas por baixo de toda essa preparação, existe uma verdade que a maioria das pessoas não tem coragem de nomear. O medo de descobrir que mesmo depois de todo esse preparo, pode não funcionar. O lançamento imperfeito ensina mais do que 1000 horas de preparação perfeita. O produto que vai ao mercado antes de estar pronto, mas que recebe feedback real, vale mais do que o produto que nunca sai porque você está esperando que ele seja impecável. O relacionamento que você começa sem ter resolvido tudo dentro de você avança mais do que o relacionamento que você adia até se tornar uma versão perfeita de si mesmo. A preparação tem um ponto de rendimento decrescente. Depois desse ponto, cada hora adicional de preparação está te afastando da ação, não te aproximando dela. E identificar esse ponto exige honestidade brutal sobre o que está realmente acontecendo. Você não está se preparando para ter sucesso. Você está se preparando para se sentir seguro o suficiente para tentar. E essa segurança completa nunca vai chegar, porque a vida não oferece garantias antecipadas para ninguém. A oração que substitui a responsabilidade. Quando pedir, vira delegar. A oração é uma das práticas mais poderosas que um ser humano pode desenvolver. Ela organiza o pensamento, clarifica as intenções, conecta a pessoa com algo maior do que ela mesma e cria um estado interno de calma e foco que potencializa a ação. Isso é real, documentado e transformador. Mas existe uma versão distorcida da oração que funciona exatamente ao contrário. Em vez de preparar a pessoa para agir, ela a libera da responsabilidade de agir. É a oração que delega para o divino o que é responsabilidade humana. É o pedido que terceiriza o esforço que deveria ser próprio. Essa versão da oração tem uma lógica interna que parece humilde, mas que, na prática, é uma forma sofisticada de evitar responsabilidade pessoal. Se eu pedi e não aconteceu, não é culpa minha. Se eu orei e a situação não mudou, é porque não era a vontade de Deus. Se eu entreguei nas mãos do Altíssimo, minha parte está feita. Mas sua parte nunca foi apenas pedir. Sua parte inclui agir, persistir, aprender, ajustar, tentar de novo. E quando a oração substitui essas etapas, em vez de precedê-las, ela deixa de ser um instrumento de conexão e crescimento para se tornar um mecanismo de fuga. Os ensinamentos mais profundos sobre fé, em qualquer tradição séria, nunca separaram a oração da ação humana. Eles sempre descreveram as duas como partes do mesmo processo, inseparáveis e complementares. A oração sem ação é como traçar um mapa sem sair do lugar. Ela te diz onde está o destino, mas não te leva até ele. A pessoa que realmente acredita no poder que está invocando age como se esse poder estivesse trabalhando a seu favor enquanto ela também trabalha. Ela não fica esperando o milagre pousar na sua janela. Ela abre a janela, estende os braços e caminha em direção ao que está invocando. Responsabilidade e fé não são opostos, são parceiros. E quando uma substitui a outra, as duas perdem o poder que teriam juntas.
A versão de você que estava esperando permissão. O despertar da agência pessoal. Existe uma versão de você que sabe exatamente o que precisa fazer. Ela não tem dúvida sobre o negócio que precisa abrir, o relacionamento que precisa terminar ou começar, o hábito que precisa mudar, o projeto que precisa sair do papel. Essa versão de você tem clareza. O que ela não tem é permissão. Ela está esperando que alguém ou algo externo diga que está tudo bem para começar, que o sinal chegue, que a confirmação apareça, que as condições se alinhem, que o momento seja perfeito. E enquanto espera essa permissão que nunca chega, na forma que ela imagina, os anos passam e a clareza vai sendo substituída pela dúvida, pelo cansaço, pela resignação disfarçada de maturidade espiritual. A agência pessoal é a capacidade de reconhecer que você é o agente central da sua própria história. Não o único agente, porque forças maiores existem e atuam. Mas o agente principal, aquele sem cuja ação nada se move na direção que importa para você. Recuperar essa agência não significa abandonar a fé. Significa integrar a fé com a responsabilidade de uma forma que honre as duas. Significa entender que você foi equipado com inteligência, vontade, criatividade e capacidade de ação exatamente para usá-las, não para guardá-las enquanto espera que o destino se desenrole sem a sua participação ativa. O despertar da agência pessoal tem um sabor específico. Ele não é arrogante nem impulsivo. Ele é sereno e decidido. É a serenidade de quem sabe que está fazendo o que precisa ser feito, com os recursos que tem, no momento que está disponível, sem esperar condições perfeitas, sem esperar que o medo desapareça, sem esperar a permissão de ninguém. Você não precisa de um sinal para começar. Você precisa da decisão de que chegou a hora de parar de esperar o sinal e começar a criar os resultados que você está pedindo para receber. A fé verdadeira não te mantém parado. Ela te lança em movimento. E o movimento, com toda a sua imperfeição e incerteza, é o único caminho que leva a algum lugar real. Se esse vídeo te fez pensar, te fez questionar, te fez ver algo que você ainda não havia nomeado, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Deixa o coração aqui, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, porque tem muito mais conteúdo como esse chegando. A sua ação mais simples aqui dentro ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão esperando o sinal para mudar de vida. E talvez esse vídeo seja exatamente o sinal que elas estavam esperando.